O importante de compreender a relação da percepção e medo é sobre lidar melhor com o medo e, e ter uma consciência de que quando se fala de percepção, se fala do momento presente. Quando se fala de constelação familiar, é importante entender que a constelação ela é um reconhecimento daquilo que já afeta a nossa vida. E uma coisa, fique à vontade para fazer perguntas e comentar, porque isso ajuda no desenvolvimento do conteúdo. Essa live é sobre o livro O Essencial é Simples, e aí o tema Percepção e Medo está na página 28. O Bert Hellinger comenta uma constelação que ele fez de uma cliente que tinha uma doença terminal, mas que não queria olhar para a morte, porque tinha medo da morte. Sempre que a gente foge de algo, esse algo fica mais presente na nossa vida. Então, quando se fala de percepção e medo, a ideia da percepção é olhar aquilo que está presente. Tem um componente na constelação familiar que é diferente das outras terapias, porque o foco da constelação é no agora. É comum nas sessões que quando eu atendo, na sessão individual, que o cliente muitas vezes tem a impressão de que precisa contar e explicar o motivo do problema e o que está por trás e o que aconteceu. No geral, na constelação, o enfoque é no que se sente no momento e como percebe a relação. Se percebe a pessoa longe ou perto, e se quando percebe perto, se isso, como é, se há um desconforto. Então, quando se tem esse enfoque, você está tratando da percepção daquilo que está presente. E isso que faz a mudança ser possível de uma forma efetiva. Efetiva no sentido de já sentir a mudança, nesse sentido. No geral, não vou colocar assim. A constelação, ela faz aquilo que está no campo, no momento, vir à consciência, e essa tomada de consciência tem a ver com a mudança em relação às emoções. Quando a gente aceita o que a gente sente, e esse é um ponto-chave. Olá, Vera, bem-vinda. Quando a gente aceita o que a gente sente, metade dos problemas desaparecem. É comum haver um julgamento de que as emoções são erradas. Então, uma sessão que eu atendi recentemente, o tema que a cliente trouxe foi uma dificuldade com um familiar. O familiar dela, no ano novo, fez acusações e ela sentiu raiva. Daí, um olhar que eu convidei para a sessão foi: e se sentir raiva tiver tudo certo? E se for certo sentir raiva? Porque quando alguém tem um comportamento invasivo, que incomoda, é normal sentir raiva. O que muda é a forma como essa raiva vai ser expressa ou como lidar com ela. Ou um convite que eu fiz na sessão foi: e se você falar da raiva, ou seja, expressar que sente raiva? Isso não necessariamente precisa ser atacando a pessoa de volta, porque, claro, raiva com raiva gera mais raiva. Mas, acima de tudo, a percepção, ou seja, como a gente percebe aquilo que está presente, vai afetar como a gente se sente. Quando se fala de medo, o medo tem a ver com a proteção, tem a ver com prevenir problemas. Então, o medo é extremamente necessário. Só que, quando se tem medo e se procura controlar tudo, ou seja, não fazer nada fora do previsto para que as coisas saiam bem, é normal que o medo aumente com o tempo. Qual seria uma outra maneira de lidar com o medo? Se alguém quiser comentar, como você lida com o medo? Você que está assistindo a live, se quiser comentar, e de 0 a 10 você percebe o medo? Quando eu falo medo, eu me refiro a... Pensa no medo em relação a situações novas. Pensa no medo em relação à exposição, à vulnerabilidade. Olá, Silva Elianes, bem-vinda. Quando você identifica aquilo que está presente no momento, fica mais fácil. Mas tem uma coisa importante. As pessoas, de maneira geral, comumente mistura pensamento com sentimento.
Se a gente prestar atenção, muitas vezes a gente fala de um incômodo, não falando do sentimento, mas falando da explicação por que sentiu o incômodo. Se a gente leva a percepção para aquilo que se está sentindo no momento, isso facilita perceber o que está por trás do incômodo. Normalmente eu pergunto, o incômodo tem a ver com raiva, tristeza ou medo? Aí uma coisa que eu quero trazer agora na live. Se alguém tiver algum tema que quiser que eu comente ou que eu traga um olhar, uma percepção da constelação, pode escrever que aí eu comento. Por exemplo, do que você tem medo? Ou quais são os medos? Ou como lidar com o medo? Qual é a sua forma de lidar com o medo? Se alguém quiser comentar, fica à vontade. Então, no geral, a gente foge do medo. Como é fugir do medo? Quando você evita fazer algo que causa medo, você está fugindo do medo. Quando você lida com medo, lidar com medo significa fazer o que você sente que tem que fazer mesmo com medo. Tem uma definição sobre coragem que é a seguinte: coragem não é não ter medo, mas coragem é fazer o que você tem que fazer, que você quer fazer, mesmo com medo. Medo de enfrentar a vida. A Fernanda comentou. Sim, e o medo de enfrentar a vida tem a ver com dar errado, né? Com as coisas darem errado. Ou com o desconhecido, com o que pode acontecer, o medo das consequências. Quando se fala do medo de enfrentar a vida, isso se encaixa muito num contexto da constelação, que é assim, na relação com os pais, quando a gente não aceitou os pais como eles são, tem julgamento em relação a eles, ou tenta mudar eles, independente de como eles sejam. Mas quando a gente tem um julgamento em relação aos pais, é como se a gente não assumisse a vida plenamente. E aí, esse não assumir a vida plenamente significa ter medo de enfrentar a vida. Então, um caminho para lidar melhor com o medo de enfrentar a vida também tem a ver com olhar para a relação com os pais e se abrir a mudar, se abrir a ter mais aceitação. Às vezes a gente tem uma mágoa em relação ao pai ou à mãe. E muitas vezes uma parte nossa não quer liberar a mágoa. Por quê? Porque a mágoa protege. E está tudo bem. É importante a gente entender que o que a gente sente é certo. Se existe uma mágoa ou um ressentimento em relação aos pais, é importante reconhecer que existe. Não é sobre negar o que sente. Só quando reconhece o que sente que fica possível de mudar a relação. Aí a Fernanda completou. Medo da separação, estou passando por um término do casamento. Fernanda, uma forma então de olhar para a questão da separação é muitas vezes na relação de casal, uma parte sua fica, vamos dizer, dependente do outro. É quase como se você buscasse uma parte sua no outro e encontra, porque a gente se identifica ou se conecta com pessoas que têm traços complementares ao nosso. Então, quando você passa por uma separação e enfrenta medo, um olhar que você pode ter é o que o casamento, o que o relacionamento representava para você. E daí a questão é lidar com o que está no momento presente. Por exemplo, a questão do perdão, né? De esperar o perdão do marido e o perdão dos filhos. Isso não depende de você. Assim, no sentido, o que você poderia fazer para ter esse perdão? Não há o que fazer. Imagina que você fez o que estava ao seu alcance e o resultado é o que você já teve. Mas aí o olhar seria o seguinte: como lidar com isso? Como aceitar isso? Porque às vezes a gente quer fugir das consequências do que a gente faz. E uma forma de fugir das consequências é, vamos dizer, é querer pular a etapa. Às vezes a questão é dar o tempo. Dar o tempo para o momento presente. É como se fosse, existe um ressentimento, como lidar com isso? Adianta querer forçar para que a pessoa perdoe? Não adianta.
Então, como lidar? Aceitação. Perceber o que está no momento presente. Perceber como um acontecimento reflete fatos do passado. A Alessandra escreveu, mesmo sem contato nenhum com o pai, como resolver? A imagem que você tem em relação ao seu pai. Quando a gente faz uma constelação, não depende de a pessoa estar viva ou de ter relação com ela. Por exemplo, eu já fiz sessões de constelação com pessoas que tinham sido adotados como bebê e que não conheciam os pais biológicos. Ainda assim, a ligação era principalmente com os pais biológicos. Na constelação, a gente olhou para isso. A gente levou esse reconhecimento aos pais biológicos e isso trouxe a conexão. Então, mesmo que não se conheça o pai ou não tenha ele próximo, o que se trabalha na constelação é olhar para o pai em você. Daí a pergunta, por exemplo, quando não se tem contato nenhum com o pai, a questão principal é o pai em você. Mesmo quem não conheceu o pai ou não conheceu a mãe, ainda assim tem eles dentro de si. Então, quando você pensa na imagem de pai para você, essa imagem aparece perto ou longe? Se aparece longe, imagina trazer essa imagem para perto e percebe o que muda. E aí é com essa imagem de pai que você precisa se conectar, ter ela perto, ter contato com ela. Entendeu? Então, o olhar é um olhar de aceitação e de inclusão. Então, Fernanda, a questão é isso, é não ter, vamos dizer, é lidar com as consequências. Lidar com as consequências e aceitar elas. Porque é isso que a gente tem no momento. Tudo que a gente tem no momento é o que está acontecendo no momento. E o caminho é aceitar que as coisas são desse jeito e assumir a responsabilidade pelas consequências, entende? Quando você assume a responsabilidade pelas consequências dos seus atos, você se fortalece. E aí você. E uma coisa importante é não, vamos dizer, não ficar se prendendo a coisas do passado. Por exemplo, quando você fala o que ele falou para você, como você se sente? Isso te fortalece ou te enfraquece? Quando isso da Fernanda, a Fernanda comentou que o marido fala para ela tocar a vida. Faz sentido. Mas a pergunta é, quando você está levando o foco para isso, como você se sente? Qual é a sua escolha? Porque muitas vezes pode ser que você se prenda vamos dizer, a um acontecimento, ao invés de deixar a vida seguir. O que eu estou trazendo é importante assumir a responsabilidade pelas escolhas que a gente faz. Por mais triste que seja um término ou uma perda, ainda assim é importante olhar como um fato da vida, porque isso te fortalece. Se você fica tentando resgatar algo do passado, isso enfraquece qualquer pessoa. Então, uma sugestão é viver o momento presente, deixar a vida seguir e aceitar que as coisas estão no momento como estão. Aceitar não quer dizer ignorar ou deixar de buscar o que para você é importante, mas se você ficar apegado ao passado, isso traz sofrimento. E de novo, isso tem a ver com percepção. Pode ser que o medo faça querer buscar o passado, a segurança que tinha no passado. Pode ser que a tristeza de ter que lidar com a consequência de uma escolha. Mas isso é muito importante. Assumir a consequência das escolhas que se faz, por mais dolorosa que seja. Isso te empodera. Aí, claro, né, você precisa escolher o que é melhor para você. Mas uma indicação é essa. Assumir a responsabilidade pelas suas escolhas e assumir também as consequências. Por mais desconfortáveis ou dolorosas que sejam as consequências, se você assume elas, você se fortalece. E a vida pode voltar a fluir. Como que a gente não deixa a vida fluir? Quando a gente fica falando do passado e querendo resgatar o passado nunca volta. Isso é, vamos dizer, é um fato auto-evidente.
Mas se você ficar buscando no passado, você se prende lá e você não vai conseguir trazer o passado de volta. O que você pode fazer é manter a atenção no que está disponível no momento presente, no que está no seu alcance, no que depende de você e agir sobre isso. Isso, como eu falei, isso te fortalece. E quando a gente fala de percepção e medo, é importante entender o seguinte: o medo por si só não é nem bom nem ruim. O medo é neutro, o medo é o medo. Só que a forma como se lida com o medo vai fazer ele ser positivo ou negativo. Quando a gente foge do medo, quando a gente sente medo e foge do medo, é normal que ele aumente. Quando a gente enfrenta o medo, aí tem que tomar cuidado como é se enfrentar. Porque a melhor maneira de lidar com o medo é acolher ele, é ouvir o que o medo traz, é lidar com a situação. Então, se você tem medo, por exemplo, de enfrentar a vida, talvez isso faça você se apegar ao passado. Mas e aí? Você não vai querer mais nada de novo na vida. Então, daí de novo, a importância da percepção. Eu estou trazendo o contexto de uma constelação que está no livro que eu falei, o Essencial é Simples, página 28. É uma parte que fala percepção e medo, que é o título dessa live. É uma parte onde o Bert Hellinger fala de uma constelação de uma cliente com uma doença terminal que não queria olhar para a morte. Quando a gente não olha para a morte, a gente se enfraquece e isso não afasta a morte. Quando a gente olha para a morte, a gente assume a nossa responsabilidade e pode fazer melhores escolhas. A morte faz a gente se conectar com o agora. Ou melhor, a percepção da morte faz a gente ficar presente. É como se é a percepção da morte que faz a gente valorizar a vida. Então a morte também não é ruim ou boa. A morte é a morte, mas ela, vamos dizer, ela é uma parte, é uma etapa da vida. Vamos dizer de novo, quando você encara, olha para a morte e olha para ela como parte da vida, como o nascimento. Quando você tem esse olhar, isso traz mais leveza. E olhar para a morte, ou seja, a percepção da morte, não precisa estar ligado a uma doença, a uma perda, mas é como um fato da vida. Quando você tem esse olhar, fica mais fácil de se valorizar aquilo que se tem. E o que faz não olhar para a morte? Porque esse é o contexto que o Bert Hellinger está falando no livro O Essencial é Simples. Ele está falando da percepção daquilo que está presente no campo. E olha como é interessante, como vamos dizer, ele viveu o que ele ensinava, o que tinha a ver com a constelação. Ele fala o seguinte, que o que ele percebe na constelação, no campo, ele inclui, ele reconhece o que está presente. Quando ele fala para a participante que estava ignorando a morte que ela precisava olhar para a morte e que isso era um fato necessário, um participante questiona e diz, olha, mas isso é muito grave, como assim olhar para a morte desse jeito? E aí ele fala, então, isso que eu estou explicando, a morte é um fato da vida, ela precisa de reconhecimento, fugir da morte não faz a morte não estar presente, não dá para fugir da morte, mas encarar a morte faz você decidir por aquilo que de fato é importante para você. A morte faz a gente focar no que é importante. E ele fala assim, o Bert Hellinger disse nesse trecho, que se ele percebe algo no campo, ele inclui. Se outras pessoas que estão participando, que estão na plateia, na audiência, percebem algo diferente e falam para ele, ele inclui esse algo também. Quando pertinente, claro, né? Porque também não é sobre incluir o que não faz parte. Incluir o que está no campo. Quando a percepção de algo que está no campo e que precisa de reconhecimento, quando isso é reconhecido, é incluído e isso traz paz, traz bem-estar. Então, e aí eu falei da mente de um lado e falei da como ser valorizada pelos filhos. Fernanda, sabe quando esse tema vem na sessão, uma pergunta que eu faço é perguntar para a pessoa o quanto você se valoriza. E a forma de você ser valorizada pelos seus filhos é você se valorizar. Os outros, as pessoas, dão valor para a gente igual ao valor que a gente se dá.
Se você puder responder, me fala de 0 a 10, quanto você se valoriza? Vou repetir a pergunta. Numa escala de 0 a 10, quanto você se valoriza? 0 nada, 10 plenamente. E a resposta para essa pergunta do quanto você se valoriza, por exemplo, você chega no número de 0 a 10. Aumentar isso, ou seja, fazer coisas que mostram para você que você se valoriza, é uma forma de você ser valorizado pelos seus filhos. Entendeu? Faz sentido? Caso não faça sentido, isso que eu estou dizendo depende de olhar para dentro e perceber. Isso que eu estou dizendo sobre se valorizar é uma percepção do campo. Quem não se sente valorizado pelos outros, então é isso. Quando você não se valoriza, os outros também não te valorizam. 3, né? Então, aí a pergunta, Fernanda, é: o que você pode fazer por você que vai mostrar que você se valoriza? 4. Quando você começa a cada dia a pensar, sabe o que você pode fazer que mostra para você que você se valoriza? Fazer o que você gosta, cuidar de você, fazer coisas que estão ligadas a você, cuidar das suas emoções. Por exemplo, muitas vezes as pessoas esquecem dos sonhos, das ambições, dos sonhos de criança, porque se ocuparam com as relações, com as responsabilidades e esqueceram de si. Quando você volta a cuidar de si, quando você se coloca em primeiro lugar, quanto mais você faz isso, mais você se valoriza. Então, cuidar de você, cuidar do seu autoconhecimento, investir em autoestima, porque se você não se valoriza, a sua autoestima é baixa. Quando você se valoriza, a sua autoestima é alta. E o mais importante é, o que você sente em relação aos outros é o que você sente em relação a você. Quando você sente que os outros não te valorizam, automaticamente isso indica que você não se valoriza. Porque quem se valoriza não importa com o que os outros fazem. Quando a gente não se valoriza, qualquer coisa que o outro faz parece que não valoriza a gente. Entendeu? Só que no fundo, o nosso alto valor vem da gente em relação a gente. Quando você se valoriza, os outros te valorizam. Simples assim. E aí, falando da mente e do coração, a forma de você se valorizar é se guiar pelo coração, se guiar pelo sentimento. Por isso que eu falei, fazer o que gosta. Se não sabe o que gosta, é descobrir o que gosta. Pensar na infância, o que você gostava de fazer, o que você queria fazer na infância. Ou o que você queria fazer quando perguntavam para você na sua infância. O que você quer fazer quando crescer? Quais os seus sonhos de infância em relação ao que fazer? Então, se você resgatar o que você gosta, você melhora Quanto mais você fizer coisas importantes para você, que geram valor para os outros, melhor você vai se sentir. E aí, falando então da percepção e do medo. A percepção, ela implica reconhecer o que está presente, sem julgamento. Esse é o olhar da constelação. Então, quando se fala de constelação, está se falando de não julgamento. E não julgamento significa reconhecer aquilo que está presente no momento e reconhecer como certo e lidar com isso. Aquilo que eu falei, assumir a responsabilidade pelas escolhas e pelas consequências das escolhas que a gente faz. Quando a gente faz isso, a gente se fortalece, porque a gente se ancora no momento presente. Quanto mais você tiver no momento presente, a atenção no momento presente, no corpo, nas sensações, melhor é a sua relação com as suas emoções e com os outros. De novo, quando fala de um medo e a gente foge do medo, quanto mais a gente foge do medo, mais a gente foge da gente mesmo. Quando a gente foge do medo, a gente está fugindo da nossa criança interior que está com medo. Então, quanto mais foge da nossa criança com medo, mais medo a gente fica, porque não dá para fugir. Não dá para fugir da gente. O medo vai junto, a criança vai junto. Então, como mudar? Aí a gente já chega nesse ponto que é o exercício. A gente vai fazer um exercício de olhar para o medo e esse é o finalzinho. Vamos dizer, a gente está chegando nos minutos finais dessa live. Então, antes de fazer o exercício, eu vou dar alguns avisos. No sábado tem uma vivência de constelação familiar pelo Zoom em grupo. Na vivência em grupo, existem exercícios sistêmicos, todos participam
desses exercícios e tem insights. As pessoas na vivência têm um momento de falar a questão que ela gostaria de olhar. E quando esse tema é um tema comum, a gente faz exercícios para mudar. Então, quem está participando da live e quiser participar da vivência, no meu perfil, no link da bio, você clica e lá você tem o botão para mais informações sobre como participar e Constelar tem um desconto especial para quem escolhe Constelar na vivência em grupo. É só entrar lá. Então, quem quiser participar, a vivência no próximo sábado é sobre o tema dinheiro, relação com dinheiro. E quando você olha para a relação com o dinheiro, na constelação familiar, você está olhando para o campo, você está olhando para aquilo que você atrai na sua vida. E a gente atrai aquilo que está em sintonia com os nossos sentimentos. Quanto mais você se conecta com seus sentimentos e tem aceitação, gratidão pelos seus pais e se coloca como pequeno em relação a eles, mais você está em sintonia com a vida e mais o dinheiro pode fluir para você. Então esse é o tema da vivência no sábado, das 10 às 13. São 3 horas de vivência. A gente faz vários exercícios. Para mais informação e para se inscrever, no link da bio, no Instagram, você clica, tem lá o botão para o formulário, para se inscrever, e tem as opções. Você pode se inscrever para Constelar, e se inscrever para Constelar tem uma vantagem de um desconto bem significativo. Para participar também tem desconto. E aí é só ir lá. Tá? Chegando no final da live, mais uma coisa, no final de janeiro, do dia 25 a 31, vai ter a Masterclass Resolva-se com seus pais. Então é uma Masterclass voltada para a relação entre pais e filhos. E no final tem sempre uma aula extra, a quarta aula, com uma oferta especial para se aprofundar no tema. Então, 25 a 31 de janeiro, ou seja, daqui a 2 semanas, eu acho. 2 semanas ou 3. Bom, 2 semanas. O exercício é o seguinte: olhar para o medo. A gente foge do medo. Então, por exemplo, o medo de encarar a vida. Então, olhar para o medo significa reconhecer que está tudo bem sentir medo. Se você sentir medo, o medo não é ruim. O medo é a proteção. É bom sentir. Vou colocar assim: é bom sentir medo. Sentir medo lembra a gente de coisas importantes. Então, é importante sentir medo para lembrar a gente de se preparar, buscar ajuda, cuidar de si, pensar antes de agir. Então, o medo é uma parte nossa. É uma parte que está ligada à nossa sobrevivência. A gente precisa do medo. Como a gente trabalha o medo nesse momento, agora? Imagina que o medo é a sua criança, é você criança com medo. Percebe essa imagem de você criança com medo, que representa o seu medo. Percebe essa imagem e percebe se ela está perto ou longe. Quando você olha para a imagem do medo, representado por você criança, percebe como é a sua relação com o medo. A imagem do medo está perto de você ou está longe? E quando você percebe que o medo está longe, imagina perto. Imagina a sua criança com medo, imagina ela perto de você. Daí agora você fala para a sua criança com medo, você diz para ela: eu vejo que você está com medo. E está tudo bem você sentir medo. Se está perto, deixa perto. Se está longe, traz para perto. E aí você fala essa frase que eu acabei de dizer: eu vejo que você está com medo e está tudo bem sentir medo. Ok? Se eu perguntar para você qual é a intenção positiva do medo, o que o medo traz de bom, o que você me diz? Se for difícil identificar o que o medo traz de bom, é importante entender o seguinte: toda emoção tem uma necessidade por trás. Então, quando você sente medo, o medo está te lembrando de se proteger, necessidade de proteção. O medo te lembra de buscar conexão com as pessoas, proteção por estar em grupo. O medo lembra de você se preparar, de você pensar antes de agir. Então, o medo é importante por isso. Considerando isso, você diz para o medo: eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Proteger, isso. E aí você diz para o medo, para sua criança com medo:
Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E depois de dizer isso, percebe o que muda. Ok? Por último, para completar esse exercício, imagina que você abraça a sua criança. Você abraça ela e você fala para ela: tá tudo bem, você pode contar comigo. Eu estou aqui e você é bem-vinda na minha vida. E aí percebe o que muda. Como fica agora a relação com medo? Se alguém quiser comentar, pode escrever nos comentários. Como foi fazer o exercício? Fez sentido? Sentiu a mudança? Quando eu proponho, enquanto as pessoas respondem, vão voltando e respondem, eu vou comentar. Quando eu proponho, observa a imagem, a gente está levando a atenção para a percepção. Quando você observa a imagem do medo, quando você pensa no medo, como a sua criança no medo, você está no momento presente percebendo. Isso é a percepção, é perceber o que está presente no momento. É isso que a gente faz numa sessão de constelação. A gente percebe o que está presente no momento e faz a mudança a partir daí. Legal, Alessandra. Sentiu paz. E é isso, quando a gente acolhe o medo, a gente sente paz. Olha que interessante. É isso mesmo. Isso vale para todas as emoções. Sentiu raiva, acolhe a raiva. Vai ter paz também, vai ter leveza, vai aliviar a raiva, quando você considera que é certo. O mesmo que a gente fez para o medo serve para a tristeza. Ok? Então, finalizando, tem uma vivência no sábado, das 10 às 13, de constelação familiar em grupo pelo Zoom. O tema é dinheiro. A ideia é trabalhar o campo, a sua relação com a família para melhorar a relação com o dinheiro, percebendo o próprio dinheiro como uma forma de indicar como está a sua relação consigo, com suas emoções e com a família. Além disso, de 25 a 31 de janeiro tem a Masterclass Resolva-se com seus pais e o lançamento de um curso que vai aprofundar esse assunto e é uma versão nova do curso antigo, Resolva-se com seus pais. Então, bom, é isso.